Não importa a tua situação, não importa a tua vida, não importa as tuas finanças, não importa a tua saúde, agradece a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém, queridos? Graça e paz, bom dia, vamos nos sentando, louvor, obrigado. Muito obrigado, equipe maravilhosa. Tinho, tu é o top. Ju, Tati, bênção. Converteu, graças a Deus. O baterista top Binho das baterias. Graças a Deus, queridos. Vocês estão bem, não? Hoje é o culto dos crentes mesmo, viu? Hoje só veio crente, né? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava aqui ontem com o Gabriel? Muito bom, viu, queridos? Ele está fazendo uma explanação sobre redenção e tudo o que Deus fez desde o princípio até Jesus Cristo. Maravilhoso, viu? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Aleluia. E eu queria começar abrindo a carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Hebreus 12, 27 diz: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas não abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus no modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, queridos? Sabe, queridos, Deus gosta de chacoalhar as pessoas. Deus gosta de saber o que é que existe dentro de você. E por isso Ele nos permite passar por processos. Porque através do processo nós descobrimos o que realmente temos crido, o que realmente nós temos tido como verdade absoluta em nossa vida. Porque eu não sei se você sabe, mas nós somos um espírito. Habitamos no corpo e temos uma alma. E a nossa alma, ela foi corrompida através da permissividade adâmica de Eva e Adão. A nossa alma, ela entrou num estágio em que ela começou a querer governar a nossa própria vida. Quando Eva cedeu a um desejo de algo que não era permitido, ela não deixou que o espírito governasse mais o homem nem ela, nem o homem nem a mulher. A alma, ela tomou a vontade e o desejo acima do ser espiritual. E a nossa vida funciona que você sabe que os homens, eles não criam nada, eles copiam aquilo que Deus fez, né? Então ele pega um avião baseado no que as aves voam. Ele criou navios e submarinos baseados nos peixes e nos anfíbios. Então tudo que o homem faz é copiar aquilo que Deus fez. E eu não sei se vocês conhecem a Alexia. Vocês já ouviram falar de Alexia, não? Quem é a Alexia? A Alexia é uma inteligência artificial criada para gerenciar a sua casa. E a alma funciona da mesma forma que uma inteligência artificial que você coloca na tua casa. Acende a luz, apaga a luz, liga a televisão, liga o carro. A alma, ela foi criada para servir de elo entre o espírito e o corpo. E a alma, ela governa a mente, e a mente é que governa o corpo. Por isso que nós muitas vezes sentimos coisas, desejos, e muitas vezes perdemos esse controle. Porque a nossa Alexia muitas vezes está desgovernada. A nossa alma, ela provou da liberdade de não se submeter ao espírito. Porque quem governa a nossa vida, nós somos seres espirituais. A nossa essência é o espírito. Nós não podemos deixar que a alma governe a nossa vida. Como é que nós sabemos que quem governa a nossa vida? Quem rege as tuas emoções? Você faz aquilo que é fácil. Você vê a pessoa, ela é explosiva, aquela pessoa que ela não tem controle sobre aquilo que ela tem que fazer. Porque muitas vezes nós temos desejo, acordo de vez em quando com vontade de apertar aquele botão vermelho que Putin tem um, e que agora o Biden tem, né, que explodiria o universo, né? Não tem aquele botão?
tem vontade que você acorda de apertar aquilo, bater, explode tudo que ninguém presta e vamos embora para o céu logo. Por quê? Porque nós temos essa alma, e a alma, como uma inteligência artificial, ela aprende sozinha. O nome diz inteligência artificial. Quando nós não trazemos uma criança junto de nós, ensinando o que é certo e errado, ensinando que ela, olha, não tenha medo, vai dar tudo certo. Não é, Ricardo? Cadê Rabelo? Rabelo, quando uma criança vê um dentista, é meio que está vendo um papa-figo, né? Aquele barulhinho, a dor, o medo, mas a mãe diz, não, vamos, eu vou com você. Então a enfermeira que vai dar aquela injeção, e a criança tem aquele medo, aquele pânico, mas ela confia no pai, e muitas vezes não confia no pai, mas o pai tem que trazer ela cativa, nem que seja para segurar e tomar injeção, cortar. Léo, para cortar o cabelo, era o mesmo que está torturando o menino, era 3 pessoas para segurar Leonardo, para cortar o cabelo, porque ele tinha medo. Então, a nossa alma funciona dessa mesma forma. Nós precisamos que o nosso espírito governe a nossa alma e diga, olha, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, nós vamos falar hoje sobre quem governa a nossa vida. Quem tem governado as tuas decisões? O que tem governado a sua caminhada em rumo a um propósito que Deus estabeleceu? Eu queria que vocês abrissem Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago fala, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque muitas vezes nós nos arrepiamos sentindo a presença de Deus, e de uma certa forma o Espírito sente que é aquilo que você quer. Mas quando chega a segunda-feira, os boletos, os chefes, os colegas de trabalho, as coisas funcionam como aquele tsunami sobre nós, e nós recuamos e começamos a querer encontrar alguma saída. Por quê? Porque como uma inteligência funciona artificial, ela busca associar as experiências que você teve na sua vida com a verdade. Não vai por esse caminho que eu fui uma vez e deu errado, então nós evitamos entrar naquele caminho, porque nós já tivemos experiências ruins na nossa vida. Por isso que a gente vê muito crente bloqueado na vida. Por quê? Porque a alma diz, olha, eu já me envolvi, já me decepcionei e não quero mais. Então a nossa alma bloqueia o nosso espírito de funcionar como deveria. Então nós precisamos trazer a nossa alma junto com o espírito e dizer, olha, vai tudo bem. E eu comecei a lembrar de uma passagem muito interessante, e eu li o livro de Êxodo dessa semana várias vezes, li acho que 3 vezes, o capítulo 16 especificamente. E eu queria que vocês abrissem em Êxodo capítulo 16. Como é interessante, querido, eu muitas vezes criticava esse povo. Se você pegar e vamos contextualizar um pouco, o povo israelita era escravo no Egito, não tinha liberdade, eram condições subhumanas, eles eram opressos, não podiam fazer aquilo que queriam, não podiam ir e vir porque eles eram escravos. Durante centenas de anos, oraram pedindo ao Deus de Israel que tirassem eles do Egito. E nós vemos que Deus mandou Moisés, passou-se toda aquela história. Chega uma hora em que eles estão encurralados. De um lado vem Faraó, do outro lado está o mar. Ele abre o mar. Pensa que teofania. Eu estava estudando um pouco sobre isso, e a distância entre o Egito e a outra terra que eles iam chegar davam 18 quilômetros. E para se passar 3 milhões de pessoas por esse mar, a espessura, para dar 6 horas das pessoas atravessando o Mar Vermelho, 3 milhões de pessoas, 6 horas, o mar aberto, com paredes, e a profundidade no lugar mais profundo, ali naquela, dava 16 metros. Então era uma parede de mais ou menos
4, 5 andares, 3 andares, de água de um lado, de água do outro, o povo passando pelo meio, né? E muitas vezes eu disse, não, se eu visse isso, eu acho que eu nunca faria o que o povo fez logo depois, as murmurações que o povo fez depois. Mas como eu fui pego pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é nosso ajudador e ele nos mostra, disse, meu filho, mesmo que você estivesse lá, se você estivesse sendo governado pela sua alma, você faria a mesma coisa. Porque a alma não quer ver milagre. A alma, o milagre que você fez hoje foi sua obrigação. Sabe aquele chefe, quem é vendedor aqui, sabe vendas, a meta que você cumpriu hoje, ela é esquecida amanhã. Não, você pode ter vendido 300% no mês, né, Jaque? Né? Você pode ter vendido 300% no mês, mas no outro mês você vendeu 95%, o chefe te olha atravessado. Porque os 300 de ontem não vale para hoje, não. A alma é do mesmo jeito, filho. O milagre que Deus fez ontem não importa, o que importa é o que Deus vai fazer hoje. Se não fizer, não é Deus. Então eu começava a criticar, assim, meu Deus, se eu pegasse um judeu desse, eu ia dar uns baculejos. Rapaz, como é que tu viu tanta teofonia, tanta manifestação da presença, da glória, do sobrenatural de Deus, aquele lugar, e tu ainda murmurava? Porque, veja, 6 horas o povo passando, 6 horas o povo passando, dentro do Mar Vermelho. Passou-se alguns dias, todos os despojos de comida que eles levaram do Egito acabou. E no capítulo 16 nós começamos a ver o povo. No versículo 2, eu vou pular alguns versículos para a gente não perder tempo. No capítulo 16 de Êxodo, versículo 2 diz, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Acenda aí atrás, aí, por favor, Guilherme. Está faltando uma luz aqui, está escuro aqui. Pois nos trouxeste a este deserto para matar-nos de fome toda a multidão. Então disse Deus a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Sabe, queridos, nesse período Deus entendeu, e ele passou para Moisés a seguinte mensagem: essas pessoas precisam assumir o governo da vida delas, porque elas vivem pelas emoções dela. Elas são controladas pelas almas, a alma dela, e não pelo espírito. E elas vão aprender, e é uma coisa que nós precisamos aprender, é a depender de Deus. Sabe o que é interessante? Eu fico pensando do ponto de vista de logística e de praticidade. Era muito mais prático Deus mandar o maná da semana inteira. Olha, colha o maná de 6 dias, porque no 7º eles não eram permitidos colher esse maná. Então ele colheria o maná dos 7 dias, um dia só. A gente não faz a feira do mês? Não era mais prático para Deus mandar uma vez só o maná? Olha, você vai descer o maná, você vai lá, pega o maná para 7 dias, na próxima segunda tem feira de novo, eu faço chover o maná de novo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Não era mais prático? Mas o que é que Deus queria desenvolver no homem em relação a essa manifestação de cair maná do céu? Era aprender a governar as emoções. Será que Deus vai se lembrar de mim? Será que Deus não vai esquecer? Será que eu não vou estar doente? Será que eu não vou estar dormindo? Será que, sabe, a alma começa a levantar situações e as possibilidades. Será que não vai ter greve dos caminhoneiros no céu? E nesse dia não vai. A alma quer, por quê? Porque ela quer ter o controle. A alma, ela quer trazer a nossa mente, ela como é responsável pelo corpo, a alma, ela sente a necessidade de nos pôr numa situação de quê? De segurança. Tudo aquilo que nos foge do nosso controle, a alma dispara um alarme. Tem algo errado,
não está no seu controle, pode haver uma desgraça, você pode se machucar, você pode cair. Então, Deus queria ensinar o povo a saber aguardar e a trazer o Espírito para o governo de novo das nossas vidas. Então Ele queria ensinar o povo. Mas na frente, você vê o povo murmurando de novo e dizendo, só tem pão, não tem uma carnezinha. E é interessante que do ponto de vista logístico, de novo, Deus não já tinha mandado o maná? Ele não podia, ele mandava o maná pela manhã. E ele decidiu, não, as codornizes eu vou mandar à tarde. Ora, do ponto de vista logístico, é um absurdo isso, né? Inconcebível, veja, 2 viagens, 2 trabalhos, 2 manifestações de Deus. Porque ele mandava de manhã o maná, e à tarde ele mandava as codornizes. Não podia ser junto, era uma entrega só. Era só uma ida ao mercado. Concordam comigo? E nós entendemos como uma coisa que, poxa vida, será que vem? Sabe quando a gente fica esperando o iFood? E muitas vezes nós criamos aquela, poxa, será que o cara vai errar? Eu tenho uma sorte com o iFood tremenda. Porque nós criamos a alma, no iFood nós criamos essa expectativa e geramos algumas ideias ou pensamentos que pode acontecer alguma situação e aquele almoço não vai chegar e vai frustrar, eu vou passar fome e vou morrer. A cabeça funciona assim. Mas quando Deus coloca o maná pela manhã e as codornizes à tarde, Ele começa a trabalhar dentro do homem. Você sabe, nesse versículo ele fala que durante 40 anos, veja que cadeia de suprimento, viu, André? Durante 40 anos Deus mandou alimento para 3 milhões de pessoas. De manhã chegava o maná e de tarde chegava as codornizes. E Ele trouxe a alma cativa para entender, depois de um dia, depois de 2 dias. Vocês já perceberam que nós, vou dar um exemplo agora, bem atual. Nós dormimos na quarta para quinta com a notícia de uma guerra que aconteceu na Europa. Muitas vezes a alma já desperta, alguma coisa fora do nosso cotidiano está acontecendo. Será que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Aí nós ficamos ansiosos, muitas vezes receosos, muitas vezes nós nos preocupamos. Vários níveis de pessoas podem ter vários tipos de percepções, porque a alma cada um tem a sua. Cada alma tem o seu governo, depende, um tem mais governo da alma, outros têm menos. E o que acontece? No primeiro dia, é o assunto do dia, né? Como foi Covid durante 2 anos. Mas passa o tempo, um dia, 2 dias, a alma, ela procura aquela zona de conforto, e que nós não tocamos, aquilo já, nós sabemos que acontece, mas como aquilo passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, a alma entra no entendimento que aquilo não nos fará mal. E é isso o trabalho do Espírito, é trazer a alma, diz, olha, fica tranquilo, Deus está no controle. Ele governa a nossa vida. Existem palavras na Bíblia dizendo que Deus não dorme, que Ele dá aos seus enquanto dorme, que Ele coloca anjos ao nosso redor. Isso para a alma aceitar é mais fora do comum do que você pensa. O que acontece muitas vezes? Nós nos convertemos, mas continuamos deixando o governo da nossa vida na alma. Nós somos guiados pelas nossas emoções. Nós queremos fazer como o povo judeu, queremos machucar a Deus, e infelizmente eles usam o coitado do representante de Deus na terra, o pastor. Então você muitas vezes se sente magoado porque Deus não mandou a codorniz do jeito que você queria, e outro dia você queria comer outra coisa e não tinha, era codorniz, e você disse, eu vou magoar o pastor. Então você chega, eu vou sair da igreja. Como se fosse magoar o pastor com isso, mas ele tenta ferir, dar uma resposta almática para aquela situação que ela está vivendo de desconforto. Porque, irmãos, nós precisamos trabalhar a alma para que ela avance, porque é a melhor coisa do mundo. E a plenitude de Deus é quando a alma trabalha em favor do Espírito. Quando você entende que Deus é o teu Senhor, quando você entende que não importa o que você esteja passando, você tem um Deus.
e você consegue trazer a alma cativa, existe uma dimensão que você passa a atuar. Quando você começa a atuar nessa dimensão do Espírito, não há impossíveis para nós. Mas quando nós nos envolvemos pela tristeza, quando nós nos envolvemos pela raiva, e é uma coisa triste, querido, porque a alma, ela começa a achar, e a tristeza, e a mágoa, a amargura, essas coisas almáticas, ela começa a mandar mensagens para o corpo, porque quem já teve uma experiência de ter um cachorro correndo atrás de você, um medo muito grande, onde você se sobressaiu com uma força ou com algo sobrenatural, você deu uma carreira que ninguém daria. Você já passou por uma experiência dessa? Porque a alma mandou uma mensagem para o corpo dizendo, olha, corre que o bicho vai pegar. Então, quando nós deixamos essa percepção tomar conta de nós, a mesma coisa acontece, mas essa situação em que ocorre tem que ser pontual. Uma adrenalina exagerada dentro do nosso corpo pode nos matar. Uma sobrecarga de energia dentro de nós não nos fará bem se ela persistir por dias. E o que é que acontece? Quando a alma, ela se vê numa situação de conflito, ela gera toxinas para o corpo e que vai matar o corpo aos poucos. E é interessante que você percebe isso, mas você não consegue controlar. Por quê? Porque a alma por si só, ela não vai te governar. Quem tem que te governar é o Espírito. Aí você começa a pensar, eu não estou falando, mandando recado de púlpito, pelo amor de Deus, não é o propósito dessa ministração. O propósito dessa ministração é o que Paulo falou em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é que você tem feito? Por que as coisas acontecem? Porque a alma é engraçada, ela bota a culpa em todo mundo, menos nela mesma, né? Como uma forma de autopreservação. Todo mundo à sua volta não presta, só você que presta. Todo mundo à sua volta erra, menos você que erra. Todo mundo à sua volta tem isso, menos você que não tem. Todo mundo à sua volta não enxerga nada, só você que enxerga. Então, o que nós precisamos aprender com o que eles passaram lá? Eu queria que você virasse a folha, onde nós vamos ver as codornizes, no versículo 13. Mas o que eu queria ver com vocês, no versículo 17, do capítulo 16, diz assim: assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com Gomer, não sobrejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se dignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor se derretia. Sabe, queridos, quando você é governado pela tua alma, as instruções dadas são instruções perdidas. Nós precisamos entender que nós temos instruções divinas, estabelecidas por Deus para nosso crescimento, para a nossa preservação, para o nosso avançar. E quando nós decidimos fazer aquilo que estamos habituados a fazer, estamos fadados ao fracasso. Então nós precisamos fazer como o povo não fez. Segue as instruções do que Deus disse. Segue as instruções do que Deus estabeleceu para você naquela manhã. Não seja guiado pelos sentimentos. Os sentimentos sempre são enganosos. Eu aprendi uma coisa na minha vida, no trabalho: os meus problemas não são do tamanho do que eu estou vendo. Eles nunca são, queridos. Tendemos muitas vezes a dimensionar o problema de uma forma que ele não é. Eu já passei por situações na minha vida, eu acho que alguns de vocês já passaram também. Mas pronto, agora não tem mais jeito. Agora ferrou foi tudo. Não tem solução, não tem solução e vai se acabar o mundo.
Quantos já passaram por isso? Mas nós estamos aqui hoje. Quando houve o surto de Covid, muitos de nós entramos num pânico, num desespero, e disse: é o fim do mundo, vou morrer. E aquilo nos traz um pânico, um pavor, reações adversas. Mas Deus nos sustenta, querido. Deus nos protege, Deus nos guarda. Quando nós decidimos deixar o governo não mais na alma, desliga a tua Alexa. De fato, a Alexa é imprescindível para nós, mas ela tem que vir cativa ao espírito. Não deixa ela governar a tua vida, porque é como o dinheiro. O dinheiro, muitas pessoas pensam que o dinheiro é mau. Não, o dinheiro não é mau. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. A mesma coisa é a alma. A alma, ela é uma ótima serva, mas ela é uma péssima senhora. Ela nasceu para ser governada, e naquele ato em que Eva provou, ela viu que as minhas emoções podem decidir também. Naquele momento, nós percebemos que houve um desequilíbrio. A alma quis governar aquilo que o homem foi criado para governar. O espírito foi criado para governar. Então, nós precisamos pegar tudo o que Deus nos escreveu. Tudo que Deus... A palavra de lá em Tiago 21, acolher aquela palavra, acolher aquelas instruções como verdade. Mas a minha alma não está vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo que isso é verdade. Aí eu me lembro, isso é muito forte para mim, quando eu começava a ler os livros, os capítulos de Salmos, né? Nós vemos lá, por exemplo, o Salmo 40, vamos abrir o Salmo 40? Nós vemos Davi. É interessante que os livros e os capítulos que Davi escrevia, os livros não, os capítulos, era ele conversando com ele mesmo. Quem já percebeu isso? Ele orando, dizendo no capítulo 40, esperei confiadamente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão as coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu vejo esse versículo, esse capítulo, como Davi dizendo para ele mesmo, dizendo para a sua alma: vamos confiar nele. São muitas, versículo 5, são muitas, Senhor Deus meus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça. Sabe, queridos, o ato de confiar, o ato de você não abrir mão, de você permanecer firme nas convicções de Deus, confiar em Deus. A Bíblia diz: assim como você diz, assim será. Então ele diz: vamos proclamar as boas novas. A Bíblia também nos ensina: tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso pensais. Então ele traz a mente dele, a alma dele cativa à obediência de Cristo. Ele começa de uma forma falando para ele mesmo das maravilhas de Deus. Então quando você começa a entrar num desespero, quando você começa a pensar no que as coisas e as circunstâncias te tomando, e você parece que vai ser tragado,
Você tem que começar a lembrar e confiar em Deus, e dizer: eu confio em Deus. Quantas vezes em oração nós dobramos nosso joelho, começamos a ter comunhão com o Pai, e nós conseguimos trazer aquele peso para uma dimensão real, um peso sustentável, um peso em que nós conseguimos um peso como nós conseguimos operar e resolver aquele problema. Porque você tem que entender que sem a confiança em Deus, sem a dependência dEle, sem a sua relação com Ele, a sua alma vai assumir os teus sentimentos e as tuas ações. Sabe, algumas vezes, na minha vida ministerial, eu tenho visto situações ocorrerem. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas guerras mundiais aconteceram por situações adversas e pequenas. Aconteceu um acidente e por conta disso mataram um determinado rei, que isso aconteceu, coisas fúteis. Não houve coisas como grandes definições, não. Mas que decisões foram tomadas com base numa percepção almática, não numa percepção do Espírito. Quando você aprende a governar a tua vida pelo Espírito, você aprende que decisões não podem ser tomadas em momentos e ambientes de tensão. Quando você entende que você não pode tomar uma decisão na raiva, quando você não pode falar coisas na raiva, sabe, tem coisas que você fala que você vai pagar o resto da vida por isso. Porque você deixou a tua alma controlar a tua boca e foi besteira. Quantos casamentos não são destruídos por isso? Quantas famílias não são destruídas por isso? Então nós vemos lá que o Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele dizia: confiemos no Senhor. Ele falava isso no plural, e eu pensava que era ele falando, mas era ele falando para ele e a alma dele. Quantas vezes nós não vemos, mas na frente nós vemos, no 47 eu acredito, deixa eu ver. Não é o 47, é o 34. Vamos deixar ele para depois. Eu queria ler primeiro o Isaías 40, 29. Eu quero enfatizar a questão de nós aprendermos a confiar nele, a depender dele, para que a nossa alma entenda que ela é trazida cativa. Isaías 40, 29 diz: dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Sabe, queridos, eu li um estudo, e que quando o teu cérebro, quem faz exercício, quem corre sabe, quando você chega a um ponto de dizer assim: eu não aguento mais, ali o teu corpo chegou a cerca de 70% da tua capacidade. Vocês estão entendendo? Quando você diz eu não aguento mais, o teu corpo ele chegou num limite de 70% do que ele poderia fazer a mais. Por quê? A alma desliga lá, diz: ó, não dá mais, senão vai chegar num limite e aí você vai ter algum problema. Então é como se funcionasse um disjuntor, onde houvesse uma sobrecarga, e nessa sobrecarga ele dispara para que o pico da energia não destruísse os equipamentos. Então a alma, através da mente, governa da mesma forma. Mas a Bíblia nos ensina que Ele dá força ao cansado, que Ele renova as nossas forças. Então, quando a tua alma pensa que eu não aguento mais, vocês acham que muitas vezes não conseguem fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e que você precisa fugir daquilo. Aquilo é um engano que a alma está trazendo no nosso corpo, para querer poupar as nossas emoções. Mas quando você chega a 70%, Deus diz: olha, você tem algo mais. E muitas vezes nós precisamos provar para nós mesmos que esse algo mais, quando Ele renova as nossas forças, é que nós vamos trazer um refrigério.
É ali onde você vem hoje. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui hoje? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Um domingo de carnaval. Podia estar viajando, podia estar isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Com certeza a tua mente, se tivesse chovendo assim, a tua mente, vamos ficar em casa. Tu trabalhou tanto durante a semana. Quem nunca teve essa conversa com a alma na cama? Não é? E fica aquela luta, né? Mas Ele renova as nossas forças. Por quê? Sabe, queridos, Deus nos dá estratégias de como vencer a alma. Porque quando você está cansado, eu sinceramente, me perdoe, não é recado para ninguém, mas eu não entendo as pessoas quando elas dizem, eu estou mal e não vou para a igreja. É como se você fosse para um hospital e dissesse, olha, eu estou vindo para cá, mas eu não quero remédio nenhum. É você reconhecer que aqui você vai ficar pior do que você está em casa. Não é a mensagem que passa, não. Olha, se eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Porque eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Mas é lá o lugar onde o Senhor vai renovar as tuas forças. Sabe, queridos, muitos crentes não entendem, porque a alma não quer, a alma quer se isolar, a alma quer viver só. É melhor eu dar meu tempo, é melhor eu estar aqui no meu cantinho, ninguém me percebendo. É isso que a alma quer fazer. Por quê? Porque quando você vai, o Espírito Santo, ele te fortalece no espírito, e o teu espírito começa a governar de novo as tuas emoções. Então, quantas vezes você não vem na igreja, chateado com a situação, abusado ou então triste, e você recebe aquele abraço do irmão, uma palavra da irmã, e que fortalece não tua alma, mas ele fortalece o quê? O teu espírito. Não é verdade? E nós sentimos mais força, nós sentimos mais preparados para quê? Para uma segunda-feira. Mas o que é que a alma quer? Não, descansa teu corpo, tu já chegou nos 70%. Vamos recorrer, Pai, em nome de Jesus, para a chuva que eu preciso pregar, em nome de Jesus. Sabe, queridos, a alma vai dizer, vamos ficar em casa, porque você em casa vai descansar e você já está sobrecarregado. Mas não, as forças são renovadas, mas não renova a força da alma. A palavra renova a força do espírito. A comunhão do corpo, ele não renova a alma, ele renova o espírito. Então a alma, sabendo disso, se eu levar o espírito para lá, ele vai querer mandar em mim de novo. Está parando, vocês pensam que não funciona, não é? Estou correndo, cara. Eu sei quando vai chover e sei quando eu tenho que parar de chover. A gente estava saindo de casa, eu disse à mulher, fecha a janela que vai chover. Quando foi? Então, a alma, ela vai querer te deixar em casa. Sabe, queridos, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu preciso descansar, eu quero tirar férias, eu vou tirar férias, eu não acho obrigatório todo culto você estar aqui, eu não estou falando sobre isso, amém? O que eu estou falando é que se você vai ficar porque está se sentindo chateado com alguma situação ou alguma pressão, o fato de você não ir para a igreja só vai piorar a tua situação. Seja com relação à doença, seja com relação a relacionamento, seja com relação a finanças, seja qualquer a razão que for. Se o que te motiva a não fazer aquilo que você está fazendo for algo sobre isso, isso vai te fazer mal. Não, eu não vou dar não, porque Paulo não me deu a paz naquele dia. Então a alma está alimentando a razão dela. E quando o espírito se sujeita e decide não fazer aquilo, entendeu? Quando ele se sujeita e não aí a alma continua governando. E nós temos que entender, irmãos, que existe uma operação de Deus no corpo. Quando nós nos juntamos, não é só um ajuntamento, é a formação do corpo de Cristo. Isso é a igreja. A igreja não sou eu andando sozinho. Igreja sou eu andando com vocês. Então, quando eu venho, entendeu? E me sinto triste, desamparado e fraco, sabe, existe a percepção no cérebro em que algo não está funcionando bem, e imediatamente o cérebro providencia um reforço de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de anticorpos, de tudo, para aquela determinada, uma infecção no intestino. Então vai para lá uma ação para tentar remediar aquilo que está acontecendo. A mesma coisa no corpo de Cristo.
Algumas pessoas eu sei que estão chateadas, eu sei que algumas pessoas precisam de apoio. E a gente tenta orar, tenta chamar. Sabe, as pessoas não entendem. É que tem pessoas aqui que eu sinto falta, não porque, para encher a igreja. Não, é porque são pessoas que são importantes para que elas tragam palavra, elas tragam aquela energia que a outra pessoa do outro lado precisa. Porque isso é o corpo de Cristo. Eu estou fraco, você me levanta. Você está fraco, eu te levanto. E nós dois juntos caminhamos juntos. Porque só eu posso fazer mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Mas a gente não pode deixar ninguém para trás. Às vezes a gente diminui o passo esperando que aquela pessoa venha de novo. Mas se você deixa a tua alma governar, você vai se isolar. Se você vê que as coisas vão tomar uma direção em que te isola do corpo de Cristo, você tem que entender que você está sendo governado pela tua alma. Mas eu estou assim, não, mas eu estou assado. Sabe, queridos, nós vivemos uma luta diária, todos nós vivemos uma luta diária. O que vai mudar a tua vida é que decisões você vai tomar a partir daquela situação. Será que Deus já não abriu o mar vermelho para você? Será que Deus já não mandou o maná para você? Será que Deus não te mandou as codornizes? Será que Deus não te deu tudo que você precisa? Aí você diz, agora eu estou com sede. E toda vez eles diziam, era melhor morrer lá no Egito do que morrer aqui de sede, porque lá tinha água. Mais na frente o povo reclama de novo, só que dá água. Até quando você vai questionar as coisas? Até quando a tua alma vai te governar do ponto de vista das emoções? Assume o controle da tua vida. Desliga a Alexa uns dias e deixa o Espírito, o teu Espírito, não o Espírito Santo, governar a tua vida. Começa a se lembrar como Davi. Sabe, muitas pessoas estudiosos falam que Davi, ele sofria muitas vezes depressão ou alguma tristeza. Eu não creio, eu creio que ele lutava, como todos nós lutamos, contra o governo da nossa alma. Sabe, eu lembro de uma história em que Elias, ele fez aqueles prodígios, aqueles milagres todos. Chegou um determinado momento, e porque uma mulher falou uma ameaça para ele, o homem fez descer fogo do céu, fez chover, correu mais rápido que os cavalos dele, fazia prodígios e milagres de Deus. Ele vivia numa plenitude do Espírito, ele como Espírito, não o Espírito Santo. As manifestações do Espírito sobre a vida dele eram tremendas. E uma mulher falou uma besteira. Se ele tinha matado 500 profetas há poucos minutos atrás. Mas aí a alma deu uma rasteira no Espírito e ele foi para uma caverna. Acabou-se o ministério de Elias. Acabou-se. Dali ele saiu para procurar Eliseu e passar a bandeira para Eliseu. Porque ele pediu a Deus, eu não aguento mais. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a decepção humana é a pior coisa que pode nos acontecer. Porque ele esperava que diante de tantas manifestações e tantas coisas que Deus tinha feito, aquela mulher não falasse o que falou. Mas a mulher falou. E isso me ensina que nós não podemos botar a nossa confiança em pessoas. A alma, ela quer reconhecimento humano. O espírito quer reconhecimento de Deus. Quando você busca reconhecimento humano pelo que você tem feito, você vai cair na cilada de Elias. Você vai querer ir para a caverna e dizer, Deus me leva. É melhor, porque lá eu não vou ter esse tipo de situação. Não deixa que a alma governe a tua vida. Existe um algo de Deus. Deus tinha colocado Elias para fazer mais prodígios, mais milagres. Ele tinha um outro projeto. Você veja só, você vê a sequência de profetas, né? Elias, Eliseu, e aí morreu os profetas, não teve mais. O discípulo de Eliseu foi Geazi, e não deu sequência. Por quê? Porque não era a hora de Elias ter decidido desistir. E Deus, com sua compaixão, Deus conhece os nossos limites da alma,
E como ele viu que não existia mais uma, porque não existe, Deus não vai intervir nesse governo. Ou você traz a alma cativa, ou você não vai conseguir. Deus não vai interferir nessa decisão humana de saber quem te governa, porque existe o livre-arbítrio. Você vive hoje pensando em fazer coisas e que você tem que dizer: o que eu quero? É o que Deus quer ou é o que eu quero? O que eu tenho buscado? Reconhecimento de homens ou reconhecimento de Deus? Sabe, a alma vai buscar abraços, alegrias, tapinha nas costas. E como é bom tapinha nas costas. Mas você precisa entender que existe algo que só o teu espírito consegue. As prioridades da alma são umas, as prioridades do espírito são outras. Vamos ver lá. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebeste e ouviste e viste em mim, praticai, e Deus será conosco. E lá pois isso, nós vamos para Romanos 7:19. A contextualização de Romanos 7, ele fala sobre a lei e sobre a graça. Mas eu quero pegar esse pedaço e nós falarmos sobre a alma e sobre o espírito. Sabe, queridos, em Romanos 7:19 diz assim, ó: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Sabe, às vezes a gente vê pessoas na igreja, diz: olha que hipócrita, que falso, estava chorando na igreja, estava arrependido de joelho, e na segunda-feira está fazendo a mesma coisa. Não, querido, é porque ele ainda não conseguiu dominar a alma dele. E daqui, quando ele está no corpo, o espírito sai e se revela quem ele é. Mas ele não tem força. E qual o nosso trabalho? A igreja durante muitos anos fez o que? A inquisição gospel. Nós apontamos o dedo: a irmã engravidou, a irmã fez isso, a irmã fez aquilo, e mandamos embora. Não, não é assim, queridos. Nós temos que amar as pessoas e trazer mais para perto ainda. Nós temos que cuidar das pessoas. Nós não vamos julgar: irmão, eita, ele estava aqui, ó, saiu lá para fora da igreja e botou uma ponta de cigarro, já não serve para servir na igreja, esse tem que ser cortado dos departamentos logo, porque estava fumando. Meu irmão, eu não estou dizendo para nós sermos permissivos, mas nós não podemos ser também acusadores. Nós temos que entender a estação, nós temos que entender o tempo das pessoas, e nós temos que estar para apoiar. Sabe, queridos, eu queria que a igreja estivesse tão perto do homem como o capeta está hoje. Porque o capeta chega porque nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Quando uma pessoa que passa por uma situação dessa procura, não tem um irmão do lado. Não tem irmão de lado. Não tem um irmão para apoiar, não tem um irmão para orar junto. Sabe, irmãos, quando nós procuramos, pensamos: quem é teu companheiro de oração? Quem é teu mentor? Quem é teu ajudador? Quem é teu amigão que nas horas de você precisar de um socorro, ele está lá contigo? A igreja não tem. A igreja anda só. E o que é que nós vemos? Muitas almas gospel. É o que nós vemos dentro de uma igreja. Almas gospel governando as pessoas. Eu sou crente, eu entendo, porque a alma é inteligente. Ela sabe aquietar o espírito, ela sabe que essa palavrazinha aqui, o espírito fica mansinho, fica tranquilo, achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Porque a igreja não faz o que tem que fazer, em prodígios, milagres e as coisas extraordinárias, e trazer o perdido, é porque a alma está governando a igreja. Porque no dia em que o espírito governar a igreja não vai estar assim como está hoje. Chamamos ontem uma pessoa de fora, pagamos hotel, pagamos transporte, pagamos tudo. Só tinha adolescente na igreja ontem. Cadê você ontem na igreja que não estava? A tua alma te governou ontem. É duro, é lapada, é pastoral.
Mas é a verdade, querido. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dos almáticos para ir para o inferno, não. Eu estou aqui para te dizer a verdade, porque a palavra revela, a palavra transforma. Você tem que entender que o Espírito tem que governar a tua vida. E o Espírito, ele prioriza as coisas do quê? Do Espírito. Ah, mas um dia que eu falto, não é um dia que falta, irmão. Não pense em você. A alma governando de novo teus sentimentos. Uma pessoa que precisava de uma palavra sua. Uma cura que ia ser operada através da tua vida. Um demônio que ia ser expulso no meio do caminho por tua vida. Você não pensa nessas coisas. Você pensa no quê? A alma confortávelzinha, em casa. Você sabe que eu tenho a poltrona que eu falo, que não tem lugar melhor do que esse. É a minha tentação. Está lá a minha tentação todo dia. Mas eu olho para a alma e disse, ela está aí, ela é minha, mas eu vou quando eu quero, não quando você quer. Porque nós precisamos entender, queridos, você está aqui com um propósito, isso não é jargão gospel, isso não é besteira para ocupar teu tempo e acabar da meia-dia, não, é uma verdade absoluta de Deus. Quando você tiver que a palavra é a verdade de Deus falando com você, você vai começar a tomar outras atitudes na tua vida. Aí você quer mudar a vida fazendo as mesmas coisas. Como você quer mudar a tua vida fazendo as mesmas coisas? Porque deixa eu te falar uma coisa, a alma, ela se auto-consome, ela é canibal. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Ela mata ela mesma, porque existem coisas em que ela não se satisfaz mais nesse nível, ela quer ir para outro nível, ela quer ir para outro nível. A alma, ela vai exigindo mais de você. Sabe, tem pessoas que vão conversar com você, de fazer bolo, a dirigir uma nave espacial, ela manja tudo. Já conversou com essas pessoas, não? Já conhece alguma pessoa assim? Não, olha, o cara é médico, fez mestrado, doutorado, PhD, parará em neurologia. Aí você vai conversar com um cara na igreja, o cara sabe mais que o cara. Espera aí, eu fiz PhD, eu fui para Massachusetts, eu fui para Harvard, eu fiz tudo sobre isso. E tu fez o quê? O 2º grau incompleto. Mas sobre isso eu vi no Google e sei mais do que você. A alma, precisando de recompensas. Porque a recompensa da alma é a realização de uma coisa. Sabe quando você toma uma Coca-Colazinha que sente aquele prazer delicioso? Algumas pessoas dizem que o açúcar também tem isso. Você sabe, mas você que come muito açúcar, ele é mais viciante do que a cocaína. Então esse prazer que nós sentimos, a alma precisa desse prazer. E ela precisa de prazer. Então, um elogio, que dose, que viagem maravilhosa. Ele disse que eu prego bem, que maravilha. Você chega, sai nas nuvens. Aí daqui a pouco é outra coisa. Olha, o irmão disse que eu sou muito espiritual. A alma vai se alimentando. E um dia que a alma não tiver a recompensa dela, o que é que acontece? Emprego para psicólogo. Graças a Deus, né? Porque ela vai se frustrar aí do jeito. Sabe aquele menino pequeno em choque? Quem já teve vontade de dar um tapa no menino daquele? Eu quero. O shopping todo escutando e a mãe bem assim. Meu Deus, essa mulher não está vendo. Ou o pai, né? O pai também é culpado. Porque a alma, ela vai querer recompensa. Quando você não dá, ela se automutila. Ela se autodestrói porque tem alguma coisa errada. E ela começa a liberar para todo lado. O hormônio libera, sabe, testosterona. E libera tudo que é desgraça. Ela sai liberando e você entra num desequilíbrio. Você não consegue dormir. É impressionante Davi falando. Que um dos versículos que eu mais faço na Bíblia é: eu deito, logo durmo. Mas se você for ver o contexto disso, porque eu confio que Deus vai me dar as coisas. Sabe, uma mulher uma vez, acho que foi Nancy do Friend, não lembro o nome da mulher, uma americana. Ela disse: você tem que ter mais fé para dormir do que ficar de joelho orando. Os religiosos me perdoem, mas é verdade. Não, eu vou passar a noite em vigília, porque eu vou orar por essa causa. Deus já sabe da tua situação, bênção. Para de ser religioso. O que você tem que ter é um coração e descansar em Deus. Só quem consegue descansar em Deus é o Espírito. A alma vai querer o quê? Não, se eu fizer, ele vai ter que fazer. A alma quer recompensa.
A alma, ela vai querer a recompensa. Então, eu vou dobrar meu joelho, vou jejuar, vou... Não estou dizendo que isso não é lícito, queridos. Nem estou dizendo que isso tem o seu tempo. Mas a motivação de você fazer as coisas vai dizer as consequências do que vai acontecer. Se você está fazendo para encostar Deus na parede, porque você está de joelho, Deus vai ter que fazer? Não, não é assim não. Isso não funciona assim. Se fosse assim, a Bósnia já tinha acabado a guerra. Quantas postagens você já viu gente de joelho como é o nome da cidade? É, país? Ucrânia, né? Quantas fotos você já viu de gente de joelho na Ucrânia? É engraçado isso, né? Me perdoe, eu não consigo repostar uma foto dessa. Eu não oro nem pela minha cidade, eu não respeito o meu prefeito, eu não estou dizendo eu estou dando um exemplo. Eu sou submissa a meu prefeito, eu sou submissa a meu chefe, eu sou submissa a meu pastor, eu sou submissa ao presidente, eu honro a vida do meu... Eu não honro ninguém, eu não faço ninguém, fico postando foto como se a minha postagem no Instagram Deus fosse ver e reconhecer. Isso é perder tempo, querido. Isso é alimentar uma guerra. Não tem inocente nesse mundo. Ali é duas pessoas do mundo brigando por interesses, que eu não sei quais são, nem me diz respeito, mas Deus sabe, Deus vai julgar a causa. Para de perder tempo com essa besteira de Instagram. Vai orar, crente. Às vezes eu fico achando engraçado e eu fico avaliando as pessoas. Eu sei que essa resposta aqui vai doer na alma, mas eu mando assim mesmo. Passo um texto, acho que 15 linhas, pelo menos não é áudio, porque eu não escuto. Tem áudio de 15 minutos, né, às vezes, né? Eu respondo assim, vai orar? Meu Deus, como isso dói nas pessoas. Né? Como se eu não estivesse orando, como se eu não estivesse pedindo, como se eu não estivesse fazendo. Não, não é isso não, querido. É descansar em Deus. Porque você tem que entender que você vai entrar em oração e você vai sair com o controle do Espírito. Então te acalma. Vai tudo bem. Quem já cantou esse hino? Porque te abates. Eu não sei se você sabe, mas é um salmo. É um salmo. Você sabe qual é o salmo? Não. Então, Davi falava, por que você se abate? Veja como é interessante. Como é que ele fala com ele mesmo? Ele falando com a alma dele, por que te abates, ó minha alma? Aí o que é o resto da canção? Diz o quê? Porque te abates, ó minha alma. E a sequência é? Vocês estão vendo? E é interessante que a gente vê situações, e eu imagino do ponto de vista de Davi, quantas situações ocorreram para que ele não deixasse a alma tomar controle da vida dele. Ele teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes, ele teve vontade, né, e ele viu situações, mas ele disse, eu não posso matar um ungido de Deus. Você não sabe a lepra que vai cair sobre a tua vida falando mal do teu pastor. Eu estou exortando a vocês porque Deus chegou o tempo de juízo. Abra a tua boca para tu ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque ele sabia que Saul, mesmo em pecado, ele era um ungido de Deus. E quem que tinha que tirar ele de lá não era Davi, era Deus que botou ele lá. Tem que aprender a se submeter, tem que aprender a trazer cativo. Quando você fala coisas de pessoas, você está deixando o governo da tua alma tomar conta. Aprende a governar as tuas emoções. Sabe, Ana, a esposa de Ricardo Sheik, ela brinca com a gente lá, eu tomo lá com o Sheik. E quando dá vontade de falar alguma besteira, ela diz, deixa eu tomar água. Quando tu for falar alguma besteira, pega um copo d'água e bota na boca, que aí tua boca fica ocupada. E ainda hidrata. Pode ser com Coca-Cola também. Melhor, né? Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é o governo de Deus sobre a nossa vida. Continuando em Romanos 7, ele disse, esse mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado.
que está os meus membros. E ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Mas vem uma resposta maravilhosa. Ele mesmo responde a ele mesmo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a lei, segundo a carne, da lei do pecado. Sabe, queridos, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não sei se você percebe, mas através de Jesus Cristo nós tivemos a redenção, e através de Jesus Cristo Ele nos enviou um ajudador, porque a luta da alma com o Espírito estava perdendo direto. Então Deus disse: eu vou morar dentro dele. Por quê? Porque Ele é nosso conselheiro, Ele é nosso ajudador. Ele aponta: ei alma, tu não está indo no lugar bem. Quantas vezes você está fazendo uma coisa errada e aquele negócio aquieta? Não é o teu Espírito, é o Espírito Santo que nos avisa. Ele nos sinaliza. Deus se preocupou tanto em estar conosco, em que nós possamos ter o controle da nossa vida, que Ele veio morar em nós para nos ajudar nisso. E o que nós temos que fazer é deixar Ele funcionar, é deixar dar liberdade ao Espírito, é começar a ter entendimento do Espírito, do que fazer. Graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe, queridos, quando nós analisamos a vida de Jesus e nós lembramos que em um momento antes de ser entregue, Ele foi orar. E naquele momento foi uma luta crucial entre o Espírito de Jesus como homem e o Espírito de Jesus e a alma de Jesus, ao ponto da alma externar sua inquietação, dela sangrar gotas de sangue. O corpo foi trazido numa pressão almática tão grande, rapaz, ao ponto dele dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí o Espírito retoma o governo: mas seja feita a tua vontade. E a alma inquieta dentro dele, o sangue correndo. E ele, em um determinado momento, ele diz: o Espírito está pronto, mas o que? A carne é fraca. Porque mesmo ele indo, governando as suas emoções, a alma ainda se aquietava. Está errado, eu vou morrer, é perigo, perigo, perigo. Precisamos entender, queridos, que essas opressões vêm sobre todos nós. Todos os desejos que você tem, todos os medos que você tem, se você não confiar em Deus, se você não desenvolver níveis de intimidade. Sabe, nós vemos pessoas na igreja, caramba, o cara chega na igreja, vou demonstrar aqui para vocês. O cara chega na igreja no raso, bem, sabe, ele dá aquele primeiro degrau, a gente vê o crescimento. A gente dá o segundo degrau, chega o crescimento. Terceiro degrau a gente vibra, caramba, babá. Mas aquelas pessoas, elas entram num marasmo espiritual, no tipo: eu já consegui, já cheguei aqui, e aqui eu vou ficar. Não, queridos, é uma luta constante e diária. É uma luta constante e diária. Sabe o que Davi fez e que perdeu muita coisa na vida dele? Foi o dia que ele decidiu ficar em casa e não ir para a guerra. Naquele dia, Davi abriu uma brecha para a alma dele entrar. E quando ele estava em casa, governado pela alma, ele viu o que não devia. E quando ele viu o que não devia, mais uma vez a alma tomou o governo e disse: vai lá buscar para mim o que eu quero. Mas por quê? Porque ele entrou num marasmo espiritual, ele não se desenvolveu, ele teve, sabe, já fiz tanto, já andei tanto, já conquistei tanto. Sabe, queridos, eu fico olhando aqui, uma igreja, 280 lugares, uma estrutura boa, uma igreja com 4 anos. Sabe, a alma diz: tá bom já, cara. Estabelece pastor, diminui teu ritmo. Vai aproveitar a tua velhice, aproveitar a tua vida um pouquinho, tu já fez tanto. E eu digo: que ideia boa, hein? Parece bom essa ideia, não parece não? Sabe, mas inquieta alguma coisa dentro de mim, sabe? Inquieta, e eu vou lá de novo, sabe, para a ponta do abismozinho, dizer: eu quero andar mais. Eu quero andar mais, eu quero andar mais. Sabe?
existe algo de Deus dentro de você querendo te puxar para cima. Eu queria chamar o louvor para cá. Existe algo de Deus te chamando para você crescer mais. Sai dessa zona de conforto. Sabe por quê, queridos? A zona de conforto é uma zona que você facilmente será atingido. Se você não tiver revestido da armadura, se você não tiver decidido a fazer mais para Deus. Cara, se Ele me trouxe até aqui, Ele vai me levar em outros lugares. Não por mim mesmo, porque existem coisas que a gente tem que definir. Existem batalhas em que Davi batalhou sozinho, com Golias. Mas teve depois batalhas que ele teve que batalhar com os seus fortes. E depois, no momento, os seus fortes estavam batalhando mais do que ele. E fizeram coisas maiores do que eles. E esse é o entendimento de um crescimento da igreja. Teve momentos em que eu tive que matar o Golias. Mas hoje não sou mais eu que vou matar os Golias. É a igreja que vai ter os fortes de Davi aqui, querido. E Deus tem chamado os fortes de Davi. Vem. Sai da tua zona de conforto. Para de governar, deixa de ser governado pela tua alma. Traz o teu espírito e traz a tua alma cativa. Vamos nos restabelecer, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ah, mas você não conhece minha vida, eu sou um coitadinho. Para com isso, querido. Deus não te fez coitadinho, Deus te fez forte e valente. Quando Deus olhava os covardes na Bíblia, Ele dizia: ser valente, ser corajoso. Veja como Deus te vê. Você está olhando com os olhos da alma. Olhe com os olhos do Espírito. E você vai ver a força que Deus plantou em você. Um filho de Deus. O próprio Deus habita em você. Você não pode ser um covarde. Você não pode ser um preguiçoso. Você não pode ser um rebelde. O próprio Deus habita em você. Mas não é na tua alma. A alma quer fazer as coisas. Sabe, Deus me ensinou nesses últimos dias. Quando eu para promover pessoas, eu tenho que esperar agora, quer saber, se a alma dele é muito boa ou se ele é um ser espiritual. Porque existem distrações, existem disfarces. Existem pessoas com a alma generosa, com a vida boa. São pessoas capacitadas, preparadas e inteligentes, mas não tem nada do Espírito na vida dela. E quando nós promovemos essas pessoas, aí se revela. Aí a gente volta lá para o primeiro versículo que nós lemos, Hebreus 12, 27. O inabalável se abala, porque as estruturas dele não estão prontas. Então nós temos que trazer as pessoas inabaláveis. Temos que fortalecer as pessoas para criarem coragem e confrontar os seus medos. Eu já contei a história que tinha aquele pretinho feio, parece um demônio mesmo, com um olhão desse tamanho, aqueles cachorros pequenininhos, qual é o nome daquele? Miniatura Pitch, né? Tinha um desse, eu acho que tinha a idade das meninas de 14, 15 anos. Eu saía de casa e ia para o Imaculado. E no caminho do Imaculado tinha uma miniatura Pitch desse, demoniado. Quando ele me via, e ele era pequenininho, ele passava entre o portão e ia lá me ameaçar. Eu tinha um medo daquele desgraçado, que eu arrodeava a rua para não ter que passar naquele lugar. Mas às vezes eu esquecia, eu estava com preguiça ou atrasado. E eu ficava orando: Deus, faz com que esse cachorro não me veja hoje. E às vezes funcionava, mas às vezes... E teve um dia que eu acho que eu tinha levado uma dura, mas eu não lembro a razão. E eu estava indo com raiva ou com coisa. Quando vem o cachorro, lá vem o endemoniado. Mas eu estava com tanta raiva. Você quer saber de algo? Eu vou pegar uma pedra aqui, vou meter nesse cachorro hoje. Quando eu fiz menção de pegar a pedra, o cachorro olhou e correu de volta para dentro da casa. Disse: olha para aí que sem vergonha. É mais frouxo do que eu. E eu com medo dele, e ele botando queixão em mim. Sabe, naquele dia eu vi que eu poderia enfrentar um medo. E é verdade, querido, porque sabe qual a grande forma de o inimigo nos atacar? É criando mentiras, sofismas dentro de nós. Porque a alma teve uma experiência em um determinado momento, ela tomou aquilo como verdade para a vida dela. Sabe? Um pai que não nos amou, uma mãe que nos bateu muito, uma esposa que fez isso. Então nós tomamos aquilo como verdade para a nossa vida. Mas Deus está dizendo: isso não é a verdade minha. Reseta a tua Alexia hoje. E vamos recomeçar isso com Deus. Porque quando você começa a trazer a tua alma cativa, e ela quer correr, você segura aqui.
vá-se embora não. Sabe, você traz ela cativa. A mente de Cristo. Sabe, querido, eu passei por situações aqui. Às vezes eu me aperrei, vendo um carro e quero resolver tudo para não ter. Mas Jesus disse, vem aqui. Não tenha medo não, vai acontecer. Vai acontecer. O que você quer é para mim, é porque eu preciso. Não é invenção sua não. Fique. Sabe, a pressão em que nós passamos o ano passado foi maior do que da pandemia. Do 2020, 2021, em março, em fevereiro, nós decidimos comprar todas essas cadeiras pretas, os ar-condicionados. Nós decidimos comprar 60 e poucos mil reais de equipamento. É pouco para Deus, não é não? Mas quando você olha para a conta e você olha, sabe, queridos, nesse mesmo período eu tomei a decisão de alugar essa casa do lado. É 5 mil reais o aluguel dela. Se você quiser dar uma oferta, pode dar, não tem problema. Aluguei em fevereiro, comprei essas coisas em fevereiro. Em março, a igreja fechou. A alma desmaiou. A alma não quis nem conversa, entrou em coma. Meu velho, tu tá doendo. Desmaiou, a alma entrou em coma, querido. Cara, e aquilo, sabe, é muito fácil você saber quem governa a tua vida. As ansiedades, as pressões. Sabe, eu não sei se você já quebrou uma vez, eu já quebrei algumas, antes de ser crente. E eu não sei como é que o demônio faz, mas você sonha com as coisas que está devendo, acorda com as coisas que está devendo, caminha com as coisas que você está devendo, coma com as coisas que você está devendo. Aquilo não sai da tua mente, mas não é o demônio, é a tua alma. E aquilo não sai, aquela, sabe, se torna uma obsessão. Você olha, eu olho para a camisa amarela dele e lembro de um banco. Eita, estou devendo dinheiro nesse banco. Eu olho para a camisa azul dele e lembro da caixa preta. Tudo que aparece no mundo vai te lembrar aquilo que você está devendo. Por quê? Quem já decidiu comprar um determinado carro? Eu só estou querendo comprar um carro. Não é o que tu estava querendo, era o Tracker, né? E de repente você começa a ver Tracker em todo canto. Quem já viu isso? Eu quero comprar esse carro e todo canto que você... Rapaz, parece que estão botando os Tracker na... Não, é a mente, é a alma. Que quando você toma uma decisão, ela começa a tornar-se seletiva, ela vai buscar. Aí quando ela, pum, achei um, epa, aí, opa, achei outro, opa, ela vai fazendo isso inconscientemente. E nós temos que trazer o nosso inconsciente para ser de Cristo. E o medo, a alma, a angústia, a ansiedade, vai dar tudo certo, querido. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Confia em Deus. Espera nele. Sabe, queridos, eu tenho um negócio que às vezes eu viajei essa semana passada e eu fui para a fábrica que eu represento e eu estava envolvido numa reunião que eu comecei a olhar assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem o que é isso, hein? É bilhão para cá, milhão para lá. Rapaz, eu acho que eu estou no lugar errado, eu vou sair, porque, sabe, tem coisas que vão acontecer na minha vida que eu sei que vão me gerar um dinheiro bom. Mas eu não posso esperar isso acontecer para fazer o que Deus quer. E eu também não posso ficar ansioso e triste porque não chegou ainda. O que você tem para a tua vida, Deus vai cumprir. Se não cumprir, não era dele. Seja o que for. Seja o que for. Se chegar, é porque era dele mesmo. Descansa. Existe uma pressão gospel na nossa vida, pelo ministério, pelo casamento. Quantos casamentos eu vejo que foram mal feitos porque foram feitos sob pressão? Está aí mulher pagando preço, está aí homem pagando preço. Descansa, você é completo e suficiente em Deus. Essa história de alma metade, isso é coisa herege. É heresia. Não existe alma gêmea, não. Não existe alma gêmea, não. De fato,
É uma escolha sua. É uma escolha sua. Curva a tua cabeça um pouco. Sabe, eu quero que Deus desperte dentro de você essa manhã o homem e a mulher de Deus que existe aí dentro. Ah, mas eu já faço tanta igreja. Querido, eu não estou falando de serviço. Uma das coisas que eu mais prego aqui é: você é mais importante que qualquer coisa que você possa fazer na igreja. O que eu quero é ver você na plenitude. Sabe, queridos, Deus chamou uns para advogado, chamou uns para engenheiro, chamou uns para político. Não importa, não é serviço na igreja que nós estamos falando, é realização do propósito. É muito mais do que você está escalado ou não está escalado. É sobre você e Deus. Não vende a tua alma por causa de um homem. Quem vende a alma e o corpo para um homem é o quê? Você sabe o nome. É duro. Mas você não pode estar com as prioridades invertidas, porque isso vai te fazer mal, isso vai te trazer doença, isso vai te trazer sobrecarga, isso vai te trazer pressões demoníacas. Entende? Se for para Deus, tem que ser leve e suave. É lógico. Vamos passar por um desertozinho, porque é calor, bota a sunga e curte. Mas entenda, não faz o que a tua alma quer, faz o que Deus tem para você, querido. Sabe, é impressionante, o Davi começava, como ele começou nesse capítulo: porque te abates, ó minha alma. Ele vai discutindo com a alma, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que o Espírito vai governando, e em um determinado momento muda o capítulo. Ele não começa mais a questionar a alma, ele começa a exaltar a Deus e os feitos que Deus fez na vida dele. Você precisa reconhecer o que Deus já fez, confia nele, depende dele, entrega a ele. Sabe, queridos, a pior coisa é você fazer a coisa errada no tempo certo, ou fazer a coisa certa no tempo errado. É errado do mesmo jeito. Deixa o Espírito governar a tua vida. Deixa o Espírito conduzir a tua vida. Precisamos estar mais presentes uns com os outros. Uns com os outros. Você acha que uma quinta e um domingo vai resolver a tua vida? Não vai. Como é que anda o teu devocional? Como é que anda a tua leitura bíblica? Como é que anda a tua comunhão? Como é que anda a tua conexão? Como é que anda a tua vida? Sabe, se nós pensamos só nas coisas desse mundo, somos as mais pequenas das pessoas. Existe uma eternidade, existe uma vida. Não te vende por um sentimento, não te vende por um medo. Oh Deus do céu, eu ouço o clamor do Espírito, dizendo assim, ó: eu estou dentro dele, mas ele não quer me escutar. Abre os teus ouvidos espirituais, abre os teus ouvidos espirituais. Ele vai te dar a direção, ele vai te dar a condução, ele vai te dar o caminho, ele vai te dizer: ora, abre mão. Seja como Pedro. Se for você mesmo, eu quero ir até aí. Anda sobre as águas. Ei, anda sobre as águas. O impossível, o sobrenatural vai acontecer. Você pode estar pensando que naturalmente não pode acontecer isso, mas Deus pode fazer acontecer. Confia nele, depende dele, cresce nele. Descansa, vai tudo bem. Não deixa a tua alma governar a tua vida. Esse teu navio vai naufragar, se já não tiver naufragado, e você estiver pedindo socorro, e essa manhã Deus está dizendo: eu te socorro. Porque em um determinado momento Pedro, ele deixou a alma ver as circunstâncias, e viu que o vento, e viu que a tempestade, e ele começou a afundar, e Deus está te dizendo: ei, eu estou te estendendo a mão essa manhã. Eu estou te estendendo essa manhã a mão.
verdadeiro amor lança fora todo medo. Associe com os iracundos, não se associe com os maldizentes, não se associe com pessoas que vivem à base do sentimento. Hoje eu acordei assim, amanhã acordo assado. Essas pessoas instáveis vão te puxar para o buraco. O Salmo fala que um abismo chama outro abismo, um gambá atrai outro gambá. Não seja um gambá da difamação, não seja um gambá que se revolta contra a sua liderança, não seja um gambá que fica murmurando, não seja um gambá que se isola. Sabe, às vezes nós vemos pessoas nos ligando do nada, pessoas que nunca falaram conosco na igreja, mas ficam procurando aliados. Pessoas almáticas procuram outras almáticas. Não seja um almático para essa pessoa, seja uma pessoa cheia do Espírito. Não procure se associar com pessoas erradas. Procure achar pessoas que vão te fazer crescer em direção ao Espírito. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Capitão da minha alma é o teu Espírito Santo. Ensina-me cada dia da minha vida, Senhor, a ter o governo, a não me deixar me envolver pelas emoções e pelos meus medos. Eu quero, Senhor, provar a tua boa vontade. Pai, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Senhor, que Tu me ensines a ter a sabedoria de conduzir a minha família, de conduzir o meu povo. Ajuda-me. Eu quero viver todos os dias da minha vida para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Jesus virá. Ele está colocando em alguns corações. Ele está colocando em alguns corações a chama ardendo de novo. Toda atitude que tomamos, a Bíblia nos diz que no mundo há muitas vozes e que todas elas têm um sentido. Então uma atitude sua é uma voz que ecoa para a eternidade. Aquilo que eu estou fazendo, o que é que está chegando nos ouvidos de Deus? O que é que está chegando nos ouvidos de Deus? Aquilo que eu estou falando.